capítulo de número 17, assentados mesmo sem nenhum prejuízo quanto à reverência para com a palavra do Senhor, o texto sagrado diz: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, e a nossos filhos, e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Aleluia! E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Somente tem, amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Águas no deserto. Sede no deserto é compreensível. Sede no deserto é o natural. E nós, num contexto de humanidade, vivemos em um deserto. Desde o dia em que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, por conta de não terem atentado à ordem de Deus, mas pela desobediência, expulsos fomos do paraíso. E então hoje está a raça humana, a humanidade, a caminhar em um deserto, procurando, em busca de achar as portas do paraíso. Estamos no retorno ao paraíso. Há em nosso ser o desejo de voltarmos para o local do qual, por conta de nossa desobediência de Adão e de Eva, fomos expulsos. Estamos vivendo um deserto, e por viver em um deserto, humanidade expulsa do paraíso, naturalmente a humanidade tem sede, e na busca de saciar a sede, nós, homens e mulheres, cavamos os nossos poços, procuramos a nossa própria água, queremos produzir a nós mesmos aquilo que venha saciar-nos na nossa sede, nas nossas vontades, e por que não dizer nos nossos desejos. O homem sedento da presença de Deus, ele então se encontra numa confusão, fazendo da criatura e da criação o Criador, para tentar aliviar a sua sede. Vemos o homem adorando os animais, tentando saciar a sua sede neste deserto em que se encontra, adorando a vaca, o touro, o rato, adorando outros seres criados, adorando os
satélites naturais, a lua, os astros e as estrelas, aqueles que adoram o sol e atribuem a estes astros, estrelas e satélites alguma divindade, porque está sedento. Outros que se dizem ateus, não creem na existência de Deus algum, mas que cultuam-se a si mesmos como verdadeiros deuses, detentores de toda a verdade, detentores de todo o conhecimento, adoram a ciência, adoram o conhecimento humano, e desde o instante que nós colocamos a ciência como a luz para os homens, vivemos em densas trevas. Esta é que é a mais pura verdade, porque somente Deus é a luz para os homens. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me seguir nunca mais estará em trevas. Estamos num deserto, a humanidade encontra-se sedenta, então nós estamos tentando dar os nossos jeitos, cavando as nossas cisternas, buscando as nossas águas, e estamos a largos sorvos, embebidos em águas fétidas, de águas podres, satisfazendo, saciando o nosso bel prazer, sem controle, onde tudo é permitido, onde eu posso me satisfazer de todas as maneiras, sem pensar em consequências, sem pensar no que é certo ou errado, sem referência, sem padrão, sem norma, com sede. Com sede nós adoramos as riquezas, buscamos no dinheiro a segurança, a estabilidade que somente o Senhor nosso Deus pode nos dar, porque em vão edificam os trabalhadores, se Deus não edificar. Em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Mas nós aplicamos, nós colocamos nas riquezas a nossa segurança. O dia que eu tiver um pé de meia, eu vou querer o segundo pé. Essa que é a verdade, porque sempre queremos mais, sempre estamos em busca de mais. E por que nós queremos mais? Porque eu tenho sede. Agora Deus é um Deus de amor, e Ele é um Deus provedor. Amém? Amém. Então Deus, vendo a sua criação, o homem, a mulher, sedentos neste deserto, marchando, tentando reencontrar a porta do paraíso, o caminho para uma terra de promessas. Amém? Amém. Caminhando de volta, buscando o caminho de volta à presença de Deus, a comunhão com o Criador. Deus, Ele provê uma água esta que produz vida para todos aqueles que desta beberem. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto fala que no meio do deserto o povo murmura, o povo passa a contender contra Moisés e contra Deus. Eles estão no deserto e eles dizem: temos sede, porque Moisés nos tirastes do Egito, para que nós venhamos, a nós, nossos filhos e o nosso gado venha morrer de sede aqui neste deserto. Então Moisés, ele ora, ele diz: Senhor, esse povo vai me apedrejar. Deus então diz para ele: levante-se,
Tome o seu cajado com o qual você feriu o rio, tome alguns dos anciãos, vá até a rocha em Horebe, e você vai tomar este cajado, e você vai ferir, você vai bater na rocha, e quando você ferir a rocha vos dará água. Vocês terão água da rocha. Amém? Amém. E todo o povo beberá. O texto diz: tu ferirás a rocha e dela sairão águas. Quem é ou o que é esta rocha? Em Daniel capítulo de número 2, nós vemos um registro de um período do Império Babilônico, quando Judá fora levado cativo por Nabucodonosor para a Mesopotâmia, para a Babilônia. Então, Nabucodonosor leva consigo os nobres, os cultos, os príncipes, os formosos, os fortes, os estudiosos. Eles chamavam inclusive os estudiosos de magos. Eram os magos, eram os adivinhos. Nabucodonosor tem um sonho, talvez um pesadelo, e ele pede para que seja revelado qual era o sonho e qual a sua interpretação. Eu não vou aqui descer a detalhes sobre o assunto, mas eu quero vos falar que o sonho era a respeito de uma estátua. Daniel, ele tem a revelação da parte de Deus, ele entrega esta revelação para Nabucodonosor. Uma estátua cuja cabeça era de ouro, os membros superiores de prata, a parte da cintura, dos lombos, era de bronze, de cobre, as pernas de ferro e os pés, os arteiros, era de ferro misturado com barro. E Daniel então revela o sonho e a interpretação, e no sonho uma pedra era cortada de um monte, e aquela pedra acertava aquela estátua em seus pés, de ferro e de barro. E então aquela estátua se desfazia em pedaços, ficava totalmente destruída, mas aquela pedra, ela passava a crescer e se tornava um monte, uma rocha. O que é um monte? Uma pedra que forma um monte, um monte rochoso, é uma rocha. E Daniel, ele diz: ei, Nabucodonosor, o Senhor Deus, ele lhe fez conhecer o que está por acontecer, porque a estátua aponta para os reinos da terra, para cada um dos reinos. O período de Nabucodonosor, o período do Império Babilônico, a parte de ouro; dos medos persas, a parte de prata; dos gregos, a cultura helenista que nós vivemos até hoje, de tão impactante que esta cultura foi, a parte de bronze ou de cobre, a parte de ferro, as pernas de ferro, o Império Romano. E então o Império Romano dividido, oriental, ocidental, um império enfraquecido nas suas disputas internas pelo poder. Pés de ferro, forte, mas misturado com barro, fraco. E quem é a pedra que veio esmiuçar todos os impérios do homem? É Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? O seu reino não terá fim. Jesus é o Rei dos reis, é a pedra. O apóstolo Pedro, ele declara em 1 Pedro capítulo de número 2, no versículo de número 4, Pedro, ele diz assim: e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Aleluia! Ele é a principal pedra de esquina. O apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 4, ele diz assim, ou melhor, para melhor compreensão, desde o verso 1 Coríntios 10, 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Ele está falando do que? Do Êxodo. Ele está falando de quando o povo foi liberto do Egito e passou então a peregrinar no deserto. Eles ficaram debaixo da nuvem, o Senhor os protegia durante o dia. Durante a noite, aquela nuvem se tornava numa coluna de fogo. O Senhor os protegia no deserto. Então ele está dizendo, todos estiveram debaixo da nuvem, os nossos pais, todos passaram pelo mar. Passaram pelo mar vermelho, amém? Amém? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, aleluia. Aleluia. Eles comeram e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, aleluia. Nós temos sede, a humanidade está buscando as suas pedras para extrair as suas águas, mas a verdadeira água que produz vida é Jesus Cristo. Ele, aqui em Êxodo, está tipificado pela pedra ferida. A pedra ferida. A rocha foi ferida por Moisés. Assim como Jesus foi crucificado pelos discípulos de quem? De Moisés. Os discípulos de Moisés feriram, crucificaram a rocha, feriram a Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 34, a Bíblia diz, queridos irmãos, que os soldados romanos, eles quebraram as pernas dos dois malfeitores que estavam ao lado de Cristo na crucificação. E quando foram quebrar, porque era um costume, era a prática de, na crucificação, quebrar as pernas do condenado, para que o espetáculo chegasse ao fim e para que ele morresse mais depressa. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto. Ainda assim, o soldado, tomando de uma lança, lhe feriu ao lado, lhe furou o lado. E a Bíblia diz que então, por ali, Jesus verteu sangue e água. Aleluia. Sangue e água. Ele é a rocha ferida. No deserto, nós temos uma rocha. E quantos desertos enfrentamos? Vamos sair do singular, vamos para o plural. Quantos desertos vivemos? E permita-me dizer, nós só colocamos no plural porque achamos que aqui neste mundo vamos viver o paraíso. Isso não é verdade. Só colocamos no plural porque nós pensamos que áreas de nossas vidas, quer seja econômica, quer seja saúde, quer seja familiar, deixará de viver deserto para viver o paraíso, a terra prometida. Mas nós só retornaremos ao paraíso, nós só chegaremos ao paraíso quando, amados? Quando nos encontrarmos com Cristo nos céus. Então, enquanto aqui estamos no deserto. Agora a diferença é, no deserto todos têm sede. A diferença é qual água
temos bebido? De que água temos bebido? Jesus, ele nos convida, porque Jesus, ele vem cumprir as profecias. Ele não vem destituir nada, ele vem cumprir. Amém? Amém. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, no versículo de número 1, ele diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Aleluia. Aleluia. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Sabe o que isso significa? O profeta está vaticinando aquilo que hoje nós vivemos, é a dispensação da graça. Aleluia. Amém. É um favor imerecido, eu não mereço. Já fora ministrado aqui, a irmã disse: olha, esse amor de Deus eu não mereço. Muitas vezes no automático eu cometo tantos erros, tantas falhas, eu não mereço, mas eu estou envolvido pela graça do Senhor. É um favor imerecido, é de graça. Agora, obviamente que para nós outros é de graça, mas para Cristo houve um alto preço. A rocha teve que ser ferida. Jesus, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo de número 37, ele diz assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aleluia. Se alguém tem sede. Ei, irmãos, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu tinha 13 anos de idade, havia acabado de completar 13 anos. E quando eu senti no culto dos crentes, quando eu passei a abrir a minha boca, a buscar a Deus e senti a presença de Deus pela primeira vez, aquilo foi como, não foi tomar um copo d'água, foi tomar um banho de boca aberta. Como aquilo respondeu todas as minhas questões, como aquilo esclareceu todas as minhas dúvidas, como aquilo respondeu, pôs um ponto final onde só haviam interrogações. Foi claro, foi cristalino, foi revigorante, foi fresco. Talvez você se pergunte: o senhor nunca mais teve dúvida alguma? Você nunca mais teve questionamento algum? Irmãos, eu tenho várias dúvidas e vários questionamentos até hoje, mas todas as vezes que eu me lembro do dia que entreguei a minha vida a Jesus Cristo, isso me basta, porque a graça de Cristo, ela me basta. Aleluia. E eu posso ouvir a voz do Senhor nosso Deus falando ao coração do apóstolo Paulo, e parece que eu estou ali atrás da porta, ouvindo e recebendo um pouquinho daquela porção, aquela doce e calma voz dizendo: a minha graça ela te basta. Aleluia. 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 Quando nós estamos com sede, não importa se o copo é de plástico descartável, não importa se o copo é de vidro ou se vem numa taça de cristal, não importa se ela é gaseificada ou não, não importa se eu terei que beber com a concha das mãos ou lamber como o cachorro faz, eu só quero aquela água. É a verdade. E ela, de uma forma ou de outra, vai me satisfazer por completo. É a verdade. Ela vai, a água natural tem essa propriedade. Ela é faxineira do nosso organismo. Ela nos limpa por dentro. Os médicos hoje, eles falam muito, já há muito tempo, mas talvez hoje um tanto quanto mais. Eles falam: olha, você tem que beber água, você tem que tomar muita água. Muitas vezes a gente está ouvindo, assistindo o jornal, e na hora da previsão do tempo,
É dito: olha, tempo seco, estiagem, recomendamos que se beba muito líquido, muita água, porque tempo seco, vírus, viroses, bactérias estão espalhadas. Você precisa hidratar o seu organismo, começando por suas mucosas, lábios, gengivas, boca, narinas. Precisamos de água. O ser humano pode passar inúmeros dias até sem comer, mas ele não pode passar tantos dias sem comer. Ele não pode passar o mesmo número de dias sem beber, sem se hidratar, sem água. E a humanidade está só querendo comer, só quer comer, só quer comer. Eu quero comer mais, eu quero mais dinheiro, eu quero mais posses, eu quero mais bens, eu quero mais prazeres, eu quero mais riquezas, quero mais homens, quero mais mulheres, quero mais status. Só quer comer, está se esquecendo daquilo que realmente produz vida. E Jesus, ele diz: você tem sede? Você quer vida? Então venha a mim e beba. Aleluia. Jesus é a água da vida. É a água da vida. É Ele quem dá a água, porque Ele não somente é a água ou tem a água, mas Ele é a rocha que foi ferida. Existe uma segunda parte deste episódio. Eu não vou pregar esta manhã para não tomar muito tempo, quem sabe numa outra oportunidade, porque quase 40 anos se passam, e sabe o que as pessoas que ainda se encontram no deserto, elas dizem: nos trouxestes até aqui, Moisés, para que nós venhamos morrer, a nós, nossos filhos e o nosso gado. Eles falam a mesma coisa. E nós, eu e você, nos pegamos neste deserto. Você já ouviu o termo mar da vida, mas deixe-me usar o termo neste deserto da vida. Nós nos pegamos repetindo as mesmas frases, as mesmas reclamações, as mesmas murmurações. Eu acho que eu dou conta de falar rapidinho sobre a parte 2. Rapidamente, é importante. Amém. Está lá em Números capítulo 20, depois você pode ler na sua casa. O povo chega agora num outro local. Eles têm sede, eles reclamam, eles estão a ponto de apedrejar novamente a Moisés. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor fala com ele: Moisés, faça o seguinte, vá até tal lugar e fale com a rocha, e a rocha vai te dar água. Moisés se levanta, ele obedece. Moisés, ele fala com o povo, ele não fala com a rocha, e aí já começa algo errado. Porque quem murmura, quem reclama, dificilmente faz a sós. E neste episódio, Moisés está enfadado, ele já está cansado, então ele murmura. Ele não murmura porque tem sede, ele não murmura porque Deus não deu água, mas ele murmura contra o povo. Ele também faz o seu lamento, e ele fala com o povo. E nós, homens e mulheres, somos assim. Ninguém que está insatisfeito fica insatisfeito guardando só para si próprio. Sempre conta da sua insatisfação para outros. É verdade. Não conta para ninguém, mas eu preciso falar. Estou muito insatisfeito com isso, com aquilo, com aquilo outro. Eu estou até guardando isso daqui, mas não dá. Eu preciso colocar para fora. Vai azedar. O que a gente põe para fora
Das duas, uma ou os dois, ou está azedo ou fede, geralmente os dois. E Moisés então ele se levanta e ele fala com o povo. Mas Deus não disse fale com o povo, Deus disse o quê? Fale com a rocha. Então ele fala com o povo. Irmãos, quando nós encontramos alguém para ouvir os nossos lamentos, nós ficamos valentes e pegamos o cajado para dar cajadada em quem estiver na frente. Quantas vezes o casal briga porque a criança tirou o perfeito juízo dos pais? Quantas vezes o filho é surrado porque o casal murmurou um do outro? E aí na hora que o filho chega falando alguma coisa, o pai vem brincar comigo. Tá bom, deixa eu brincar com você. E já vai a chinelada, a cintada, a bofetada. Ou, se não uma agressão física, queira Deus que não chegue até esse ponto, mas algo que talvez venha a ferir tanto quanto são as palavras bem afiadas e malditas, ditas, pronunciadas de uma maneira mal, de uma maneira ruim. Então Moisés ele pega o cajado e ele bate na rocha, ele fere a rocha com raiva. E sabe o que acontece? Da rocha sai água. Da rocha sai água. Mas Moisés e Arão, que estava com ele, e ouviu a ordem de Deus e não o impediu de fazer errado, nenhum dos dois, que aplicaram aproximadamente, Moisés principalmente aplicou aproximadamente 120 anos num projeto, ele não teve o prazer de ver o seu projeto concluído, porque ele desobedeceu e feriu a rocha pela segunda vez. O que isso nos ensina? Não adianta eu ou você e você ficarmos bravos, irados com Deus. Será que Deus não está me vendo? Na verdade, quando nós, homens e mulheres, quando a humanidade atribui a Deus alguma culpa, nós estamos tentando crucificar a Cristo pela segunda vez, e pela terceira, e quarta, e milésima. Batemos na rocha, ferimos a rocha que já foi ferida. Agora sabe o que eu e você precisamos? Precisamos apenas falar com a rocha. Aleluia. O que você precisa? Fale com a rocha. Aleluia. Fale com Jesus. Aleluia. Às vezes ficamos bravos com a situação, principalmente quando ela é recorrente. Eu já vivi isso, achei que havia vencido, estou vivendo de novo, eu não acredito, eu não tenho mais controle sobre isso. É verdade, não temos controle, então fale com a rocha, ele tem o controle. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai lhe fornecer a estabilidade, é uma rocha, ele vai lhe dar o equilíbrio necessário, amém? Se você está desequilibrado, então, constrói a sua vida sobre a rocha. Glória a Deus. Não precisamos ferir a rocha novamente. O sacrifício de Jesus foi por toda a eternidade passada, é hoje e será por toda a eternidade futura um sacrifício perfeito. Aleluia. E tudo isso motivado por uma coisa: amor. Só por amor, porque Deus, Ele te ama. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê no amor de Deus para com a sua vida? Amém. Eu também creio. Por isso quero lhe convidar. Como eu disse,
hoje eu não desci a muitos detalhes, mas sem muitos detalhes, quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com a rocha. Amém. E se você entrou aqui esta manhã com sede da presença de Deus, nós falaremos com a rocha. Aliás, já temos falado com Ele e Ele já tem saciado a nossa sede, sim ou não? Amém. Tem saciado, amém, irmãos? Aleluia. Talvez você esteja assim com sede e você identifica que há uma sede na sua casa. As pessoas na sua casa, na sua família estão com sede de Deus. Talvez elas não entendam, estejam tentando matar a sede de outras maneiras, de outras formas, mas que tal você e eu, nós apresentarmos a rocha verdadeira, que é Cristo, para cada uma dessas pessoas? Há muito trabalho a se fazer, irmãos. Tem muita gente querendo ferir a rocha. Nós podemos levar as boas novas do Evangelho. Nós devemos evangelizar. Nós devemos levar esta água, porque Jesus, Ele disse também no Evangelho de João, capítulo 7, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Mas Ele também disse, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, e serás uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Aquele que bebe da água da vida, aquele que bebe da água que brota de Jesus, ele passa a ser uma fonte, um agente de Deus aqui na terra. Aleluia! Alcançando os sedentos, os que estão no deserto, sem ter a água que produz vida para a eternidade. Seja você uma fonte. Aleluia. E esse texto de João é de fácil interpretação, por um único e exclusivo motivo, porque João dá a interpretação. Você não tem que ficar pensando o que será que Jesus quis dizer, porque João ele fala, Jesus disse isto a respeito do Espírito Santo, qual seria derramado sobre nós. Aleluia! Sabe quando que Jesus disse esta frase, aquele que tem sede, venha a mim e beba? Ele disse isso no último dia da festa dos tabernáculos, quando o sacerdote tomava um recipiente cheio de água, misturado com o sangue do sacrifício, e então era derramado sobre o altar, era derramado sobre o lugar do sacrifício. Então Jesus ele diz, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Aquele que tiver sede, venha até a mim e receba a água, o Espírito Santo em sua vida. Aleluia. O poder de Deus, o Espírito Santo em nós, fazendo-nos uma fonte, fontes a jorrar. Que onde eu e você, que onde nós formos, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, sim, nós venhamos tomar posse, mas não fique somente pensando em tomar posse do carro, da casa, do dinheiro, que muitas vezes é de outra pessoa, e você está com ganância, querendo aquilo que é do outro. Mas você venha colocar a planta nos seus pés e tomar posse, se posicionar como fonte de água transbordante. Se posicione, tome posse, seja uma fonte de Deus, seja uma fonte do Senhor.